A paz, irmãos. Amém? Eu gostaria que você fechasse os olhos. Vamos começar com uma oração. Ore a Deus para que o Espírito Santo prepare o terreno do seu coração para você receber essa palavra desta manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar pela presença do Teu Espírito neste lugar. Pai, que o Senhor venha afofar a terra dos nossos corações, para que a semente que é a palavra possa frutificar, Senhor Deus, possa germinar, possa crescer, possa dar vida, Pai, vida de obediência, é o que eu te peço, que Teu Espírito neste lugar aqueça os nossos corações e nos abra os olhos espirituais, para que contemplemos o Senhor e toda a verdade da Tua palavra. Eu oro por aqueles que estão aqui e por aqueles que estão nos assistindo online, que o Teu Espírito entre nas casas, através da palavra proferida, e que haja, Senhor Deus, salvação, que haja conversão de vidas, que haja, Senhor Deus, conserto, arrependimento, e que o Teu Espírito possa estabelecer altares de adoração aqui e em cada casa, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Eu estou fazendo uma série no livro de Deuteronômio, esse nome bem diferente, até meio esquisito, que significa segunda lei. E hoje eu quero falar sobre o poder da obediência. Este livro, Deuteronômio, foi escrito por Moisés, o quinto livro escrito por ele, o quinto livro da Torá. E ele foi escrito por Moisés quando eles estavam em Cádiz Barneia, 40 anos depois que eles saíram do Egito. Esse livro foi escrito preparando o povo para a terra prometida. Nesse livro tem muitos discursos de Moisés, porque o propósito desta palavra foi preparar o povo para entrar na terra prometida. E eu quero fazer essa série, o Espírito Santo tocou no meu coração, para que você se prepare também, para entrar na sua terra prometida. Quantos têm promessas de Deus para a sua vida? Então se prepare para recebê-las. E hoje eu quero falar sobre o poder da obediência, que está, essa mensagem está toda lá no capítulo 4 de Deuteronômio. Então você pode ler na sua casa depois todo o capítulo, para que você possa entender. O poder da obediência. Você sabia que a obediência tem um preço? E a desobediência também tem preço. Servir a Deus não tem segredo, mas tem um preço. É a obediência. Então, há um poder quando nós obedecemos a Deus, a sua palavra, os mandamentos de Jesus, quando nós vivemos a obediência ao nosso Deus, temos a nossa bênção, a nossa promessa, a nossa terra prometida pronta para nós. Amém? Então eu quero falar sobre obediência. A obediência gera vida, progresso e conquista. Como não procurar desenvolver em nós uma vida de obediência, se o seu fruto é doce e bom? Até usamos a figura de um fruto aqui, né? Um figo. A obediência tem um fruto bom, e o fruto da obediência é vida, progresso e conquista. Não é fácil a obediência. Sabe por quê? Porque nós humanos, nós somos cheios de vontades. E essa vontade muitas vezes não é dominada pelo Espírito que nos volta para Deus e para a sua vontade. Mas a nossa vontade é dominada pela carne, que muitas vezes está distante da vontade do propósito de Deus. Mas quando nós obedecemos, geramos um fruto de bênção. Em primeiro lugar, geramos vida. Lá em Deuteronômio 4:1 diz assim:
Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus, Deus de seus pais, vos dá. Em outras palavras, Moisés está dizendo, está orientando o povo à obediência. Ele diz assim: ouve, ó Israel. E aqui a palavra ouve significa esteja atento aos estatutos e os juízos que eu hoje vos ensino. É a palavra do Senhor Deus, para cumprirdes, para que vivais. Porque se você ouve o princípio, a vontade e o propósito de Deus para a sua vida, e você o obedece, você tem vida. E vida abundante. Aquele que te criou sabe a melhor maneira que você deve viver, não é? Assim como um fabricante de qualquer eletrodoméstico, quando ele fabrica, ele tem um manual de instrução. E se você segue o manual de instrução, vai funcionar perfeitamente. Mas se você não aperta o botão certo, põe a tomada na voltagem certa, você pode queimar o eletrodoméstico, você pode não fazer funcionar. E assim são os princípios e estatutos de Deus. E Moisés o deu pela primeira vez ao seu povo através de Moisés. Quando Deus liberta o povo do Egito, eles vão para um monte Sinai, ou o monte Horebe, e eles ficam ali recebendo os princípios e estatutos de Deus através de Moisés. E aqui Moisés está de novo. 40 anos depois que eles saíram do Egito e receberam a lei, está de novo ele dizendo, ouve novamente os princípios, renovando ali a aliança, né, de obediência aos princípios de Deus. E ali a gente vê que nesse livro, os próximos capítulos, Moisés ele refala, né, ele fala novamente todas as leis que ele recebeu no Sinai e há algumas outras ainda instruções que Deus dá. Então ele diz assim, ouve, porque se vocês ouvirem, vocês vão viver. O fruto é vida e vida é abundante. O fruto de você entender a palavra de Deus e obedecer, gera vida abundante em nós. E aqui diz assim, para que vivas e entreis e possuais a terra. Aqui fala sobre entreis, fala sobre progresso. Vocês vão receber, vão viver o bem, o propósito, a bênção de Deus para a sua vida, e vocês vão entrar. Porque a vida cristã, segundo a vontade de Deus, ela é dinâmica. Ela não é estagnada. Ela não é parada, mas ela é cheia de progresso, porque Deus comunicou em nós aquilo que Ele tem, que é o empreendedorismo. Deus é criador e Ele continua crescendo, criando. E a gente vê que a sua criação está expandindo. Os cientistas não conseguem nem explicar como que se dá a expansão de tudo que é criado. E Deus comunicou isso a nós. Portanto, quando Moisés diz assim, para que entreis, é porque Deus tinha proposto a eles um novo momento de conquista. E isso se dá para nós a cada dia. A cada momento, a cada ano, nós estamos começando um ano. Deus tem propósito para que você progrida, para que você entre, para que você avance no Senhor, com o Senhor, seguindo as instruções do Senhor. Por isso, meu querido, pense no seu próximo período, no seu próximo ano, com alvos. Pense grande. Porque se pensarmos grande, Deus nos surpreende com algo maior. Porque Deus nos dá além do que pedimos ou pensamos. Então nós temos que pensar e pedir e progredir, não pensando nas nossas limitações, mas naquilo que Deus tem para nós e segundo a força e poder do Senhor. Amém? Qual é a território de conquista que você tem esse ano? Você já programou o avanço da sua vida neste ano? O que é que você vai aprender?
O que é que você quer progredir? Como você quer progredir no seu trabalho? Como você quer progredir nas relações, nas conexões? Tudo isso a gente tem que avançar. Amém? Para que vivais e entreis e possuais a terra. Aqui fala de conquista. Você vai avançar e você vai conquistar. Porque quando você entende o propósito de Deus, meu querido, a gente sabe que Deus tem boas coisas para os seus filhos. Deus tem uma terra para que nós conquistemos. Deus tem pessoas para que nós ganhemos para Jesus, que nós evangelizemos. Deus tem aonde você está plantado algo tremendo, um propósito para você tocar as vidas, tocar o ambiente e transformar. Você é um agente de transformação. Você tem o poder de Deus em você. O Deus que nos criou, o Senhor Deus colocou em você o seu poder para que você possa conquistar. E a vitória pertence a você. Amém? Você é capaz de dizer: a vitória pertence a mim. Amém? Em Cristo Jesus, que é aquele que nos faz triunfar, é aquele que sempre nos conduz em triunfo. Diz a palavra de Deus, Deus sempre nos conduz em triunfo. Quando nós estudamos a vida de Davi, Davi foi um homem tremendo que nunca perdeu uma batalha, porque ele tinha intimidade com Deus. Quando ele avançava, ele ia com Deus, ele ia na estratégia de Deus, não com armas humanas, nem estratégias humanas, mas na direção e no favor de Deus. E você tem que ir na direção e no favor. Por isso que a obediência é tão importante, porque a obediência gera esse fruto de vida, de progresso e de conquista, porque você não vai segundo a sua vontade, mas segundo o propósito de Deus, então vai se cumprir. O exemplo de Jesus, Jesus foi o grande exemplo de obediência. Lá em Hebreus 5, 8, 9 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para os que lhe obedecem. Aqui diz assim, que Jesus sendo filho, ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Gente, olha que coisa tremenda. Jesus, o Filho de Deus, teve que aprender a obediência. Imagina eu e você. Obediência é algo que nós precisamos aprender. E ele aprendeu pelo que sofreu. Sabe por que ele aprendeu pelo que sofreu? Vocês lembram quando ele estava lá no jardim do Getsêmani? Ele sabia para que ele tinha vindo. Ele sabia que ele veio para morrer e pagar o preço de morte por nós. No entanto, ali ele teve uma luta. Ele disse para Deus: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Meus queridos, obedecer, como eu disse aqui, tem um preço. Seguir a Jesus não tem segredo, mas tem um preço: obediência. E aqui Jesus pagou o preço da obediência, porque ele, sabendo que ele ia sofrer, e ele já lá no Getsêmani, sentindo toda a opressão espiritual, ele suou sangue, de tão intensa que foi a luta espiritual. Ele teve que lutar contra Satanás, contra os demônios, mas ele teve que lutar contra ele mesmo, porque a vontade dele não era ir para a cruz, a vontade humana. Mas o que ele diz? Que não seja feito a minha vontade, mas a sua. Meu querido, tem hora que a tua carne vai gritar tanto, você vai querer fazer aquilo que Deus não se agrada. Você vai querer comer que Deus não se agrada, beber, frequentar lugares que Deus não se agrada, ter relacionamentos que Deus não se agrada. E tudo isso o Espírito vai falar com você. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você quando você vai fazer algo que não agrada a Deus. E aí é que entra a obediência. Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu, porque a hora que ele estava lá na maior luta, ele sabia que ele tinha que fazer a vontade do Pai, e ele obedeceu. Então ele é o nosso grande exemplo.
E ele disse assim lá em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Não é lindo isso? Você ama Jesus? Guarde os seus mandamentos. Nós temos que amar a Jesus de palavras, mas não só de palavras, mas de ações, guardando-lhes os mandamentos. Então é importante que saibamos o que é que Deus espera de nós, os mandamentos de Jesus. Jesus, ele disse assim, Jesus trouxe um novo mandamento. Jesus, o livro que ele mais citou, eu já falei aqui, é Deuteronômio. Sabia disso? O livro do Velho Testamento, que era o que eles tinham na época, que Jesus mais citou foi Deuteronômio. Sabe por quê? Porque fala das instruções de Moisés para que aquele povo obedecesse os estatutos e os mandamentos. E Jesus tinha na ponta da língua. Por isso que ele obedecia. Ele disse assim, se você me ama, você vai fazer como eu fiz. Você vai me obedecer, vai obedecer os meus mandamentos. Meu querido, você pode ser um simpatizante do Evangelho. Você pode vir aqui, sentar, ouvir, se agradar, até pegar as instruções, né, algumas coisas que lhe for conveniente, pôr em prática. Mas ser discípulo tem que seguir o mestre. Ser discípulo tem que aprender com o mestre, assim como Moisés está dizendo aqui. Os estatutos que eu hoje vos ensino, Jesus um dia veio e nos ensinou. E se você quer ser discípulo, que significa aluno, se você quer ser aluno, você tem que aprender e obedecer às instruções do seu mestre. Amém? Mas em contrapartida, a desobediência gera disciplina de Deus, zelo de Deus e morte. Você não vai querer optar pela desobediência. Se você entender no seu espírito o resultado e o fruto que ela dá, você vai lutar com a sua carne, com a sua vontade própria, mas você não vai ceder à desobediência. Deuteronômio 4, 3 e 4 diz assim: os vossos olhos viram que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós que permaneceis fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Teve um momento na trajetória do povo de Israel no deserto, que eles pararam na cidade de Sitim e armaram as suas tendas ali. E os homens começaram a ser contaminados pelas mulheres moabitas. E foram atrás delas e começaram a adorar Baal Peor, que era um deus daqueles povos. E todo homem que seguiu Baal Peor, que diz aqui, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Todos que adoraram foram mortos enforcados. Morreram 24.000 homens no arraial de Israel, porque Deus disciplinou, se manifestou com zelo e trouxe a morte. 24.000 homens morreram enforcados, porque Deus quis extinguir a desobediência no meio do arraial. Então, quando nós desobedecemos, Deus disciplina. Porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina o filho que ama. Deus disciplina, a disciplina de Deus nas nossas vidas não é para que nós sejamos perdidos ou para nos destruir, mas é para nos trazer de volta. E se você puder se arrepender, faça isso. Porque senão, como esses aqui, não se arrependeram. Porque disse aqui, porém vós permanecestes fiéis. Aqueles que permaneceram fiel viveram para ver. Mas aqueles que foram infiéis e adoraram Baal Peor foram todos mortos. Deus deu uma sentença para Moisés. Disse assim:
todos os cabeças, todos os chefes de família que estão contaminando, adorando este Deus falso, serão mortos no arraial em frente de todos. Sabe aquele tribunal que quando alguém morre, alguém mata, recebe a sentença de morte? Ele pode até ser perdoado, não é? Ele pode se arrepender, mas a sentença vem. E naquele momento, para preservar o povo no seu caminho, foi o que Deus fez. Deus decretou a sentença e 24 mil homens morreram. Isso é muito sério. Você sabe que a lei, naquele tempo, às vezes o povo hoje que não tem entendimento, lê a lei e fala, nossa, Deus era muito rigoroso. Porque tem algumas sentenças lá fortes. Mas naquele tempo, Deus se manifestou dessa forma, de uma maneira profilática, para preservar aquele povo no seu caminho. Hoje, nós vivemos uma outra realidade, não é? Mas a consequência acontece do mesmo jeito. Você sabia que o filho rebelde, está lá na lei, depois você pode ler. Se não me engano, nos últimos capítulos de Deuteronômio mesmo, ou em Números. O filho rebelde, ele era levado, se o pai exortava o filho, a mãe exortava o filho e ele não se arrependia e continuava rebelde, eles levavam o filho para os anciões que ficavam às portas, né, da cidade, às portas do acampamento, e apresentavam o filho e diziam assim, olha, ele é rebelde contumaz, nós não conseguimos lidar com ele. Aí vinha a sentença, e sabe qual era a sentença? De um filho que não se arrependia da sua rebeldia? Morte. Então, aquela era a maneira que Deus usava para preservar o seu povo. Mas hoje talvez Deus não vá te enforcar como ele fez lá, ou os juízes não vão dar sentença de morte por um filho rebelde, mas a consequência continua. Você plantando desobediência pode colher morte. Gente, vocês devem conhecer histórias. Quando a gente conhece um filho muito rebelde, que começa a dar trabalho para os pais, o fim não é bom. Você vai ver, morre precocemente, porque se envolve em que não deveria. Contrai doenças, porque perde a proteção da obediência, mas fica à mercê do infortúnio e dos ataques de Satanás na sua vida. Por isso que tem consequências ruins. Deuteronômio 4:24 diz assim, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Gente, eu falei aqui que consequência da desobediência é disciplina, zelo e morte. O que é zelo? Essa palavra zelo aqui significa ciúme. Deus é ciumento. Se você ama a Deus e declara que Deus é seu Senhor e Jesus Cristo é o seu Senhor, Ele não abre mão para ninguém. Sabe um marido ciumento, a esposa ciumenta que não quer que ele tenha outras esposas, nem adultere, nem tenha outras mulheres e vice-versa? Deus é um Deus zeloso, Ele é ciumento. Se você o declara como seu Deus, é a Ele que você tem que servir e obedecer-lhe os seus mandamentos. Porque Ele é um Deus zeloso, é fogo que consome. Às vezes a gente fala muito sobre o amor de Deus, Deus é amor, é a fonte de amor. E nós somos conhecidos se nós amarmos a Deus, mas o zelo de Deus não exclui o seu amor. Muito pelo contrário, Ele é zeloso porque Ele ama. Ele tem ciúme de nós, Ele não vai abrir mão de você. Amém? Então quando você estiver desobedecendo, Deus vai ter estratégias para te trazer de volta, porque Ele é um Deus zeloso. Zela por você, Ele quer você de volta para Ele. Amém? Vocês lembram da história de Jonas? O profeta rebelde? Deus falou para Jonatas, Jonatas, vai para Nínive, que você vai lá, vai ter uma mensagem minha para aquele povo e o povo vai se converter. Jonatas
como tinha os ninivitas como um povo inimigo, ele desobedeceu. Em vez dele ir para Nínive, ele foi para a direção contrária. Mas Deus é um Deus zeloso, não queria perder o profeta. O que Deus fez? Botou o profeta dentro da boca de um peixe, até que ele se arrependesse e entendesse o propósito. Aí Deus fez o peixe cuspir ele no porto certo. Ele não quis ir para o porto certo, mas Deus, pela sua misericórdia, tratou com ele até que ele estivesse pronto a dizer: Senhor, eu aceito a tua vontade, me manda para o porto certo. Então, meu querido, escolha o porto certo. E quando Deus disser para você, vai nessa direção, não vá em caminho oposto, porque Deus vai fazer você retornar. O exemplo de Davi, chamado homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, em uma área, ele foi rebelde. Ele sabia que ele não deveria adulterar, ou seja, ter uma mulher que não era mulher dele. No entanto, teve um momento que ele foi tentado. Vocês conhecem a história. Ele estava lá no palácio, na época de guerra, todos os homens saíram para a guerra, e ele, que devia ter saído para a guerra, não saiu, ficou lá, cabeça vazia, né, oficina do diabo. Ficou lá passeando no seu palácio, e a hora que ele estava passeando na sacada, olhou e a vizinha, uma mulher linda, estava se banhando, e ele viu aquela mulher nua, se atraiu por ela, a chamou, né, para o palácio, a possuiu. Ela era casada e ela engravida. E quando ela engravida, aí o problema fica gravíssimo, porque como que ela ia justificar aquela gravidez se o marido dela estava na guerra? E ela, se descoberta grávida de um homem que não era o marido, a lei dizia que ela tinha que ser morta por apedrejamento. Então Davi, e ele também, caso fosse descoberto. Então o que acontece? Ele engendra um plano. Ele traz Urias, o marido de Betsaba. Betsaba? É. E fala para ele, vai deitar com a sua mulher. Urias era tão caxias que quis ficar com os soldados dele ao relento e não foi dormir com a mulher. Aí o que Davi falou? Não teve jeito, vou ter que matar Urias. Tramou, não é, com um dos seus generais, falou assim: você vai pôr Urias na frente de batalha e deixar ele desprotegido. E foi o que ele fez. Urias morreu. Davi casa com Betsaba. E aí o que acontece? Deus leva o profeta lá e fala assim: olha o que você fez. Você pecou contra o Senhor. O que aconteceu? Ele começou a chorar e se arrependeu. E quando ela tem o filho começa a ficar doente e ele chora, jejua, chora diante de Deus, e Deus leva a criança, morre a criança. E aí ele, arrependido diante de Deus, o que acontece? Ele se refaz. Quando a criança morre, ele entendeu a sentença de Deus, ele se refaz e vai dormir de novo com a Batseba. Quem nasce? Salomão. Olha que coisa linda. Salomão, o sucessor de Davi, um tipo de Cristo, porque Salomão é um tipo de Cristo, o príncipe de paz. Ele nasceu de de um resgate de uma desobediência. Davi desobedeceu e pagou a sentença. O seu filho, fruto daquele adultério, morreu. No entanto, quando ele se arrependeu da maneira que tinha que se arrepender, com saco e cinzas, com choro, com arrependimento, o que Deus fez? Deus restaura a história de Davi. Gente, isso não é lindo? Você pensar que foi dessa mulher, deste relacionamento, que começou tudo errado. Deus fala: vai ser deste relacionamento que virá o sucessor de Davi. Deus é um Deus zeloso, mas Ele é um Deus de amor e misericórdia. É por isso que Ele se manifesta com zelo nas nossas vidas. Amém? Se não fosse o zelo de Deus, nós estaríamos perdidos. Mas em segundo lugar, eu quero falar sobre o processo da obediência. Ouça o ensino.
O processo é esse: ouça o ensino. Eu já li esse texto aqui, Moisés dizendo: ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. A primeira coisa que acontece quando nós estamos diante de Deus é que Ele fala conosco. Ouve. E aqui ouvir não é entrar por aqui e sair por aqui, não. Hoje aqui vocês estão todos me ouvindo e eu estou falando a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Mas esse ouvir aqui, no original, é mais do que ouvir. Seria aprender o ensino. Então, meu querido, aprenda o ensino. Caso você tenha recebido tantas informações e você quer relembrar essa palavra, vá no meu canal do YouTube. Quarta-feira será postada essa palavra. Porque a repetição ela é importante. Nós aprendemos pelo que ouvimos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o princípio da obediência começa em ouvir a palavra. Não esquecer a palavra. Porque você pode ouvir aqui e na segunda-feira esquecer. Por isso que tem uma máxima, né? Uma frase que diz assim, que nós somos a igreja da segunda-feira. Por quê? Porque aqui você é treinado. Quando você está aqui no domingo, o que você está recebendo aqui é treinamento. Mas você vai ser igreja, vai ser discípulo de Jesus amanhã. Quando você tiver que lidar com as situações da sua casa e fazer a vontade de Deus. Quando você estiver no seu trabalho e fazer a vontade de Deus. Nós somos discípulos de segunda. Porque o domingo é treinamento e segunda é ação. Então não se esqueça. Deuteronômio 4:9 diz assim: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças. Diga assim: não posso esquecer. Sabe aquela coisa da gente amarrar? Para não esquecer as coisas, eu pego o anel, por exemplo, esse anel eu sempre uso aqui, aí eu ponho nesse dedo aqui. Aí ele fica me incomodando. Aí eu penso, que será que eu preciso lembrar mesmo? Você tem que ter subterfúgios para lembrar a palavra. Eu tenho um subterfúgio, eu tenho uma estratégia, eu escrevo. Quando Deus me fala alguma coisa, eu escrevo, porque às vezes eu esqueço. Deus me dá direção para o ano, Deus me dá direção para o mês, Deus me dá direção para o próximo passo. Mas se eu não escrever, pode ser que eu me perca pelo caminho, as minhas instruções. Então escreva a palavra. Fale, leia várias vezes, pronuncie, eu declaro, gente, olha, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. A outra parte é, ensine as próximas gerações. Aqui diz assim, Deuteronômio 9:10, não te esqueças no dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, lá no Sinai, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Deus é um Deus de gerações. Quando Deus dá os 10 mandamentos, Ele diz assim, que nós devemos adorar ao Senhor, porque se formos fiéis ao Senhor, o Senhor visitará até 1000 gerações daqueles que o adoram. Então, meu querido, Deus é um Deus de gerações. Quando você aprender, você tem que passar para os seus filhos, passar para os seus netos, aos filhos e filhos dos filhos. Então agora eu já ensinei minha filha. Ainda de vez em quando tenho que voltar e dar alguns conselhos. Mas eu já formei a minha filha. Agora eu estou ajudando a formar os meus netos na palavra. Glória a Deus. Gente, eu sou um fruto de bênção. Onde o evangelho chegou a gerações. Eu sou de gerações, por parte de mãe, de uma família cristã evangélica. Eu tenho inúmeros pastores na minha família. E quando a Érica nasceu, né, eu ministrei, ela vai ter a minha herança, a nossa herança sacerdotal. E quando ela foi casar com Ramon, eu sempre orei para que Deus desse a ela um marido pastor. Eu queria que ela estivesse no ministério, exercesse o sacerdócio, porque eu creio que o sacerdócio não é para pessoas, mas é para famílias. Então eu queria que ela fosse pastora e casasse com um pastor. De repente ela casa com Ramon, um empresário. Eu falei, alguma coisa errada tem aí. Até que Deus o chama e hoje ele é pastor.
Gente, porque Deus é um Deus de gerações. Você talvez não seja um sacerdote, um pastor, mas você tem que formar seus filhos na fé. Onde estão seus filhos? Seus filhos estão aqui do teu lado. Se eles não tiverem, a responsabilidade é de vocês. Ou vocês não ensinaram direito, ou ensinaram direito, mas eles estão no descaminho. Então a sua obrigação é orar e gemer diante do Senhor até que eles voltem. Amém? Porque tem aqueles, né? Tem uma promessa de Deus. Se você tem um filho que está fora do caminho do Senhor, você tem que pegar uma promessa que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Tem um evangelismo que tem 100% de colheita. É você evangelizar crianças. É você evangelizar os seus filhos. Isso é 100% de colheita. Então, meu querido, a gente retém. O processo da obediência é: ouça, relembre a palavra, relembre o que Deus fez e ensine a próxima geração. A gente sabe que quem é professor aprende mais do que qualquer outro, porque tem que saber bem a matéria. Você vai ser o melhor crente se você entender que você tem que ser exemplo para os seus filhos. Porque se você ensina para o seu filho não mentir, você ficar mentindo no telefone para dar desculpa, ele vai saber que você é falso. Então, meu querido, professor, não é? Está aqui uma professora. Você aprende mais quando você é um professor, porque você tem que ensinar e tem que ser exemplo. E assim deve acontecer conosco também. Amém? Terceiro lugar, Deus nos dá a oportunidade de retornar à obediência. Caso você tenha saído num descaminho de desobediência, há um retorno para a obediência. Reconheça o erro. Em Deuteronômio 4, 30, 31 diz assim: quando estiverdes em angústia, consequência dos seus erros e da sua desobediência, e todas as coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e te atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Amém? Retorne, se arrependa. Deus, Ele vai ser com você, Ele não vai te desamparar. A palavra de Deus diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus! Nós temos retorno a este caminho de obediência, retorno à palavra. Busque a Deus. Reconheça o seu erro, busque a Deus. No mesmo capítulo, Deuteronômio 4, 29. Vocês veem que todos os textos que eu estou citando aqui estão no mesmo capítulo. Olha quanta profundidade num capítulo só. Deuteronômio 4, 29 diz assim: de lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando buscardes de todo o coração e de toda a tua alma. Meu querido, quando você retornar para Deus e buscar de todo o coração, você o encontra, porque Ele está à disposição, à nossa disposição. Amém? Busque a Deus, guarde os mandamentos de Deus, retome. Deuteronômio 4:40 diz assim: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Amém? Há sempre oportunidade de retornarmos à obediência. Pelo arrependimento, pela busca e pelo novo comprometimento. Porque existe uma aliança que Deus faz conosco. Uma aliança segura. Uma aliança verdadeira e segura. Da parte de Deus Deus tem todo o bem para você. Deus tem salvação, Deus tem vida abundante. E da sua parte, da aliança é obediência. Então, se você está fora dessa aliança, retome a aliança. Porque Deus é um Deus de aliança. E Ele tem aliança com você. E Ele se alegra quando você volta a Ele. Amém? Eu quero terminar essa palavra com um texto que está lá em Salmos 119, 47 a 48. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo.
para os teus mandamentos que amam, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Gente, que coisa linda que Deus espera de nós, que nós amemos os seus decretos, que nós amemos a sua palavra, que os decretos, os mandamentos do Senhor são a demonstração do amor de Deus por nós. Sabe quando você ama tanto um filho que você fica assim: filho, não põe a mão na tomada, não faça isso, não faça aquilo. Você tem medo que o seu filho sofra algum dano. É assim com Deus, através dos seus mandamentos. Então, meu querido, ame os mandamentos do Senhor. Ame a sua palavra. Reverencie a sua palavra. Levante as mãos. Medite nos seus decretos. Deus deixou um livro onde revela todo. Para mim a Bíblia é uma carta de amor. A Bíblia é assim, eu sinto isso na Bíblia. Eu tenho amor pela Bíblia. Eu sinto como se Deus falasse comigo as palavras de amor. Então é isso. Eu quero terminar essa palavra. Desculpe a minha emoção. Eu quero terminar essa palavra assim: seja obediente a Deus, porque os seus decretos, os seus mandamentos são a demonstração do amor de Deus pelas nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Você que está aqui e você que nos ouve online, se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, você pode fazê-lo orando comigo. Ore assim, diga assim: Senhor Deus, eu entendo a manifestação do teu amor através de Cristo Jesus, porque Jesus Cristo veio e morreu por mim, porque o Senhor me amou e através dele o Senhor me traz de volta para ti. Por isso, Senhor Deus, eu aceito o sacrifício de Jesus e eu entrego minha vida a Ele. Senhor Deus, quebra todas as cadeias com o mal e me dá, Senhor Deus, uma vida nova de compromisso e de obediência com o Senhor Deus em Cristo Jesus. Amém? Se você fez essa oração de entrega, levante. Se você fez essa oração de entrega, levante a sua mão. Tem alguém aqui que fez essa oração de entrega hoje? Não temos ninguém aqui. Se você está online e você fez essa oração de entrega pela primeira vez, você, por favor, acione o QR Code, porque tem instruções aí. Nós queremos conhecer vocês. Você que aceitou a Jesus e abençoar a sua vida com instrução, com cuidado, com oração, tá bom? E eu gostaria que você levantasse agora, nós vamos orar. Glória a Deus. Eu queria que você orasse agora e falasse ao Senhor, fizesse um compromisso, retomasse a sua parte da aliança, que é a obediência. Amém? Feche os seus olhos. Se você tem algo com que você precisa acertar com Deus, se arrepender de alguma coisa que você tem feito, que você tem desobedecido a Deus e que você entende claramente que não deveria estar fazendo isso, é a hora de você pedir perdão agora. Peça perdão a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso agora, Senhor, que o teu perdão e a tua misericórdia alcance a todos nós. E que o Senhor nos ajude a ser obedientes. Espírito Santo de Deus, que ora por nós com gemidos inexprimíveis, ora por mim, ora pelo seu povo, para que eles, Senhor Deus, possam entender o seu amor e o seu zelo por eles através da palavra e dos mandamentos. Quão preciosos são os seus mandamentos, eles são como favo de mel na nossa boca. Ele nos adoça a vida. Senhor Deus, que nós possamos amar ao Senhor de todo o coração. E a tua lei, os teus mandamentos, para os teus mandamentos que amam, levantarei as mãos. Senhor Deus, adorarei ao Senhor, prostrar-lhe-ei
Prostrar-me-ei diante da tua presença. Adorarei ao Senhor com mãos levantadas. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua instrução nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Levante as suas mãos para o alto. Senhor Deus, que a tua graça, o teu favor, o teu amor e essa aliança incondicional que o Senhor fez conosco através de Cristo na cruz, seja sobre o teu povo, que o Senhor encontre em cada um deles fidelidade, que o Senhor os guarde de todo mal. Eu te peço uma semana abençoada para eles. Eu te peço a escolta dos teus anjos para guardá-los em todos os seus caminhos, nas entradas, nas saídas, onde eles colocarem os pés. Que o Senhor os abençoe, Pai, a eles, a família, os pertences em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Meu querido, uma boa semana. Deus te abençoe. Até o próximo domingo.